Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, Nelson Guimarães. Estamos aqui na nossa live de quinta-feira. São exatamente 22 horas e 46 minutos. Já entrando gente aqui. Camila Costa, seja bem-vinda aí, Camila. Tudo bem? Olha, o tema hoje eu vou falar sobre jejum. É um tema que a gente já está acostumado a ministrar aqui, mas como tem dado algumas pessoas perguntando, essa semana mesmo me perguntaram sobre isso, como é que era essa questão de jejum na nova aliança, como é que é essa questão de jejum no novo pacto. Então estamos aqui no Facebook e aqui no Instagram. Eu quero já entrar rápido no assunto para a gente ser bem breve, não vou falar muitas coisas, mas também não quero ser muito extenso. Camila que entrou aí, se quiser convidar alguém para participar, eu vou estar falando sobre jejum. Depois da cruz, nós necessitamos fazer jejum. Eu tenho uma mensagem dentro do curso, não uma mensagem, eu tenho uma série de mensagens falando sobre isso, que é jejum, fazer ou não fazer. Na verdade, sobre o jejum. Mas essa hoje eu não vou dar esse tema. Por que hoje nós deveríamos fazer jejum? Ou por que hoje nós não deveríamos fazer jejum? As pessoas perguntam muito sobre isso. E tem outras, lógico, outras perguntas em cima disso. Entrou aí o Felipe. Seja bem-vindo aí, Felipe. Aqui no Instagram. Entrou a Lu. Finanças. Seja bem-vinda aí, Lu. Você gosta de fazer jejum? Você tem um hábito de fazer jejum? Você sabe se Jesus quer que você e eu façamos jejum? Ah, pastor Nelson, eu já fiz jejum várias vezes e eu consegui a bênção que eu tanto queria. A causa que eu tanto queria, eu alcancei. O milagre que eu tanto queria, eu alcancei. Convida as pessoas aí. Tudo bem, Lu? Lucimara, eu acho que é a Lucimara, mas está Lu Finanças. Eu acredito que seja você. Mas vamos lá. Hoje as pessoas têm muita dúvida com relação a doutrinas e tradições judaicas que eram praticadas antes da cruz no judaísmo. Uma série de dúvidas sobre dízimo, sobre jejum, sobre batismo, sobre óleo, unção com óleo, sobre tantas coisas, sobre guardar o sábado, e constantemente as pessoas vêm até a mim perguntar sobre isso, e ultimamente vêm me perguntar sobre jejum, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Então eu escolhi o texto de Mateus capítulo 9, de 14 a 17, Mateus capítulo 9, de 14 a 17, mas nós teríamos também informação sobre isso em Marcos 2, capítulo 2, 18 a 22, eu não vou ler Marcos, tá? Mas eu estou te passando isso. Sim, a Lucimara mesmo. Tudo bem, Lucimara? Quanto tempo? Seja bem-vinda aí. Agora entrou também a Ana Ferrari, eu não conheço, mas seja bem-vinda. E já vou avisando para a Ana que chegou agora aí que nós vamos falar sobre jejum. Você acha que Jesus quer que você jejue? Bom, já vou te falar logo de cara. O jejum é uma boa, tá? É uma boa prática. Oi, tudo bem? Se você quiser emagrecer, amiga, live do pastor que eu te falei. Ah, tá falando aí com a Ana. Ok, vamos lá, Camila Costa. Se você quer emagrecer, se você quer cortar algum tipo de alimento que você come muito e não está sendo bom para você, pão, refrigerante, doce demais, não tem problema, isso é ótimo. Você vai fazer uma retirada desse alimento, dessa substância da sua vida, vai te fazer bem. Nesse sentido, o jejum é ótimo, tá? Mas o jejum que era feito na antiga aliança, antes da cruz, não tinha essa conotação. A conotação do jejum da antiga aliança era com um propósito espiritual, para aperfeiçoamento, para
muitas vezes dobrar o braço de Deus. Como eu te falei, essa mensagem vai ser curta, então eu não vou fazer um apanhado muito profundo, eu vou entrar num texto aqui e comentar sobre ele. Mas te dando um exemplo, para você ter uma noção, quando Davi, ele peca com Betseba, aquele caso lá que ele mandou matar o marido dela, né, fez uma emboscada lá com o seu líder da guerra, e ele faz uma emboscada para o marido dessa mulher que ele havia adulterado com ela, ele havia feito sexo com aquela mulher no dia que ele ficou, não foi à guerra. Os reis tinham que estar na guerra. Nesse dia Davi ficou. No dia que Davi ficou, ele vai ver essa mulher se tomando sol numa varanda muito linda, manda chamar a mulher, faz sexo com a mulher e a mulher engravida. Quando ela engravida, Deus manda o profeta Samuel até ele e denuncia o erro dele, denuncia o pecado dele, e Deus manda dizer para ele que o filho não ia vingar, não ia viver. E nessa passagem ele começa a jejuar, ele se veste de pano de saco e de cinza, se humilha diante de Deus para tentar dobrar o braço de Deus para o filho não morrer, mas Deus não ouve e o filho morre. Tem 2 pessoas aqui no Facebook. O filho morre, e quando o filho morre, Davi imediatamente interrompe o jejum e diz o quê? Não adianta mais, já morreu. Então ele para de jejuar. Então o propósito na antiga aliança de jejum era para dobrar o braço de Deus. Seja bem-vinda, Aline, também Aline Angelis. É amiga da Camila, não sei, deve ser porque a Camila está falando com você. Seja bem-vinda aí, Aline. Então, ali é uma prova como tantas outras, e como eu falei que quero ser breve, eu não vou entrar em muito texto, mas eu vou entrar em um específico, para você entender. Só estou te dando um exemplo para ilustrar a questão do jejum na antiga aliança. Era com propósito espiritual, não era com propósito para emagrecer, não era com propósito de dieta, não era com propósito nada disso, era propósito espiritual, que depois da cruz perde o sentido, porque tudo passou a ser feito agora pelo Espírito, o Espírito que conecta, o Espírito pela fé. Mas pastor, eu fiz o jejum e consegui uma bênção, foi a fé, não foi o jejum. Se você não fizesse jejum e aplicasse fé, ia acontecer do mesmo jeito. Mas como eu falei em Mateus capítulo 9, de 14 a 17, Marcos capítulo 2, de 18 a 22, e Lucas capítulo 5, de 33 a 39, falam desses assuntos. Se você quiser pesquisar depois, anotar aí, tá? Vou repetir aqui. Marcos 9, de 14 a 17, que é o que eu vou usar, tá? Vou usar esse texto. Perdão. Mateus capítulo 9, de 14 a 17, é o que eu vou usar. Mateus. Marcos capítulo 2, de 18 a 22, se quiser pesquisar lá depois, e Lucas capítulo 5, de 33 a 39, se você quiser pesquisar. Mas vamos lá para o texto. Mateus capítulo 9, 14, diz assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então presta atenção, logo de cara, para você entender. Deixa eu dar um aceno aqui para Vinícius Bomba. Seja bem-vindo aí, Vinícius. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Os discípulos de João Batista, ou João Batista, que preparou o caminho de Jesus, que batizou Jesus, ele tinha discípulos. Esses discípulos foram até Jesus e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, os fariseus também, e os teus discípulos não jejuam? Olha só, o assunto, tema da parada aqui é jejum. Aí vem a resposta de Jesus. Vamos lá. E disse-lhe, verso 15, e disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes? Por isso que é bom você depois pegar os outros textos que eu citei, Marcos capítulo 2, de 18 a 22, e Lucas 5, de 33 a 39, que você vai cruzar as palavras que são usadas nesses textos. Por que cruzar? Porque aqui em Mateus, Jesus está cruzando o jejum com tristeza. Em outras passagens, às vezes não tem essa conotação, e eu quero usar essa aqui específica, e te citei as outras para você cruzar essa informação, porque, como eu disse, eu não quero usar todas por causa do tempo, mas você pode cruzar essa informação. E por que eu estou usando essa? Porque fala tristeza,
O jejum que Jesus está estabelecendo aqui, para que você entenda, está ligado à tristeza. E você vai entender por quê. Disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, os filhos do casamento, os filhos do noivo, das bodas, da celebração do casamento, que somos nós e eles que estavam aqui, enquanto o esposo está com eles não estão tristes, o noivo está ali, o noivo está vivo. Como é que eles vão estar tristes? Como eles vão perder a fome? Como eles vão se consternar, baixar a cabeça, como Davi se vestir de pano de saco e cinza, ficarem depressivos, se o noivo está presente, o noivo não foi tirado? Aí ele diz: dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Presta atenção, tristeza com jejum. Ele cruza essas duas palavras. Podem, porventura, andarem tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está presente? O esposo presente, Jesus estava lá, e ele que estava falando isso, tá? Eu estou presente. Como é que eles vão ficar tristes, parar de comer? Porque os fariseus e os discípulos de João jejuavam por um propósito. Jesus estava trazendo eles para uma outra realidade e colocando a falta de fome daqueles discípulos, se ele não estivesse mais com eles. Mas enquanto eles estavam em festa, eles podiam comer, eles podiam fazer banquete. Então ele diz: dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. O que ele está querendo dizer? O dia que eu não estiver mais com ele, eles vão ficar tristes e vão parar de comer. E aí ele liga tristeza, a morte e jejum, ok? É isso que ele liga aqui. E qual seria o dia que ele seria tirado? Na sua morte. Jesus está falando: o dia que eu morrer, o dia que eu partir, eles vão ficar tristes. Aí vem a pergunta para você que está aqui me assistindo, para você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Instagram: você jejua hoje? Tá, vamos aplicar isso aqui na sua vida. A pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos de João e para os fariseus é que eles podem estar jejuando quando eu estou aqui, quando eu for tirado eles vão jejuar, sim, mas agora ele morre. Nesse período, de quanto tempo eles deveriam ficar tristes? Eles não sabiam. Eles não sabiam se Jesus ia morrer, ia demorar 3 anos para ressuscitar, 30 anos para ressuscitar. Ele ressuscitou em 3 dias, mas eles não sabiam que ia demorar 3 dias, ou 30 dias, ou 3 anos, ou 30 anos. Eles não sabiam disso, os discípulos não sabiam, mas essa ausência do noivo durou 3 dias. É nesse período que eles deveriam estar consternados, reunidos em algum local, numa casa, num recinto, tristes, sem comer, sem fome. Por isso Jesus liga tristeza a jejum. Não com propósito espiritual de alcançar algo, de dobrar o braço de Deus, de cumprir um propósito, nada disso. Ligado à tristeza, ligado à morte dele. Agora, depois que ele volta, ele ressuscita. Presta atenção, como eu falei, eu vou fazer curto, mas eu vou te explicar. Em Lucas, lá no caminho de Emaús, quando Jesus volta, Lucas capítulo 23, deixa eu ver aqui para dar exato para você. Lucas, no capítulo... Lucas capítulo 24, do 13, para você ler depois, tá? Lucas capítulo 24, do 13 até o 35. Lê tudo, do 13 ao 35. Jesus começa a caminhar com aqueles discípulos, depois de ressuscitado, e os discípulos, 2, não o reconhecem. Ele está ali contando a história que havia os discípulos falando que estavam tristes porque ele havia morrido, que o que fizeram com Jesus Nazareno, poderoso em obras e palavras. E aí Jesus dá uma de desentendido e pergunta: o que vocês estão falando? E ele fala para Jesus: você não sabe o que está acontecendo, cara? Você é peregrino aqui? Você é novo na cidade? Você não sabe o que está acontecendo? Jesus fala: o quê? O que fizeram acerca de Jesus de Nazaré, que mataram ele, penduraram no madeiro? Jesus dá um desentendido, tá, e eles continuam andando. Quando eles chegam numa bifurcação, Jesus
dá como se fosse para um lado e eles para o outro, e eles convidam Jesus sem reconhecê-lo para entrar com eles na casa. Jesus entra, quando ele entra, ele pega o pão e parte o pão, ou seja, para comer novamente. E aí o texto diz que os olhos dele à venda caem, e eles enxergam que é o Mestre, e eles enxergam que é Cristo ressuscitado. E ali eles comem novamente. Depois Jesus foi embora dali, ainda ficou 40 dias na terra, com os discípulos, falando tudo concernentes ao reino. Atos capítulo 1, versículo 3. Mas o que eu quero que você entenda? Na tua vida hoje, se Jesus está ausente ou está presente? Responde para você mesmo. Jesus hoje está vivo ou está morto para você? Responde aí. Camila Costa, Aline, quem está aí? Aqui no Facebook. Heloísa, Vinícius. Aqui tem mais. A Dayana. Quem mais está aqui? Ana e tem mais gente. Felipe. Responde para mim aí vocês. Jesus está ausente ou está presente? Se Jesus está ausente da sua vida, você pode sim e deve jejuar. Você está triste, está consternado, está abandonado, ele morreu, não voltou mais. E aí você realmente tem que estar triste, tem que estar com fome, sem fome, jejuar. Mas, se ele está presente na sua vida e você está jejuando, você está contra isso aqui que ele está falando. Mas, o texto não para nisso aí. Jesus, para mostrar aos fariseus e aos discípulos de João que havia uma separação de alianças antes da cruz, depois da cruz, práticas antes da cruz, depois da cruz, doutrinas e tradições judaicas antes da cruz e depois da cruz, mostrar que antes as coisas eram físicas, eram palpáveis, era jejum, por exemplo, obras da carne que eles tinham que fazer. Depois da cruz era outra parada. Depois da cruz ia entrar o Espírito, e as coisas do Espírito, a perfeição do Espírito era, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei, que era antes da cruz, era sombra das coisas que haveriam de vir. E o jejum fazia parte da lei, fazia parte do judaísmo, fazia parte da velha aliança. Aí Jesus entra com uma sentença de ilustração para mostrar para eles o que ele queria realmente falar. E ele diz o seguinte, verso 16 de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14, agora eu vou ler o 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e faz-se maior a ruptura. Jesus está falando, você não pode pegar um bolso velho de uma camisa e botar numa roupa nova. Você não pode pegar um bolso de uma roupa nova e lá no buraco de uma roupa velha e botar ali o novo. Vai romper, porque aquelas fibras do tecido são frágeis. Ele vai romper, vai abrir mais a ruptura. Não se coloca remendo de roupa nova em roupa velha. Jesus está falando, o jejum é da velha aliança. Você não pode pegar o da velha e jogar na nova. E aí ele está na mesma sequência, agora usando outra ilustração. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas se deita vinho novo, que sou eu e você, nós somos esse vinho novo. Nós somos da nova aliança. Nós nascemos depois da cruz. Nós não podemos usar as práticas da velha aliança como o jejum. E mais, ainda dizemos e explanamos para todo mundo que ele está morto, porque ele disse, no dia que eu estiver ausente, vocês vão ter que estar tristes, vocês vão ter que jejuar, mas quando eu estou presente, você não precisa, porque agora eu estou em vocês, eu estou com vocês, vocês fazem parte de uma nova aliança. Lembra? Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Então, esse novo pacto, essa nova aliança, foi onde nós fomos introduzidos. Por isso nós fazemos parte do novo. Então não se deita remendo de pano novo
em roupa velha. Você vai pegar o que é novo e vai botar na velha, vai estragar tudo. Por isso que quando eu ensino no meu curso, na nossa escola de governo aqui, no grupo da geração 42, eu explico, meu irmão, tem que haver uma metanoia, uma mudança completa aqui, o mindset tem que mudar, os paradigmas são outros. Não adianta você querer vir para cá com as coisas da velha para introduzir na nova. Jesus está respondendo tudo na mesma sequência. Agora eu vou ler tudo na sequência para você entender melhor. Verso 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Perguntaram para o mestre. Ele disse: pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Hoje ele está presente ou ausente na sua vida? Hoje ele está ausente ou presente? Se está presente, filho, você está desobedecendo a ele, que ele está falando que não pode. 16. Ninguém, aí ele responde, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e faz maior ruptura. Você vai arrebentar com tudo. Você pegar a nova aliança e quiser introduzir na velha, dá um nó na cabeça das pessoas. Você é da nova aliança, você nasceu depois da cruz, esquece o que é da velha. Não dá para você trazer as coisas de lá. Pastor Nelson, tantas igrejas hoje jejuam porque eles não entenderam isso. Eles nunca vão conseguir viver reino de Deus, porque Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Lembra aqui João Batista e os discípulos de João Batista perguntando isso? A lei, que o jejum faz parte, duraram até João. Desde então é pregado o quê? O reino. O reino só pode ser introduzido quando as pessoas abandonarem de vez a velha aliança. Tudo que ficou antes da cruz. E o jejum é uma delas. E aí ele conclui: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas se deita vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Você é um vinho novo. Você é um odre que foi moldado por Deus para receber o Espírito dele. Lá antes da cruz, eles tinham que fazer todas essas coisas. Tinham que usar o óleo de Arão, lá do Salmo 133. Não é sobre isso que eu quero falar, mas estou te dando uma palhinha também, que o óleo também é da lei, o óleo também é da velha aliança. Mas as pessoas usam hoje, usam porque ainda não entenderam o que está em 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27, que diz que nós somos ungidos pelo Espírito. O Espírito unge. Quem tem mais poder? O Espírito ou um óleo físico? O óleo físico era sombra. Era sombra das coisas que haveriam de vir. Era tradição judaica. Tradição da velha aliança. E Jesus aboliu todas essas coisas. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 5. Foi abolida. Abolida. E nós, que já entendemos isso, a gente não usa mais essas coisas. Nós temos o Espírito, nós tomamos posse pela fé e usamos o invisível que é o Espírito. Então, por favor, permita que o Espírito Santo te ministre isso aqui, coloque isso dentro do teu coração, para que você viva a nova aliança e consiga estabelecer e viver o que é o reino de Deus. Porque não tem como você viver reino de Deus misturando a velha aliança com a nova. Não existe isso. E Jesus veio especificamente falar de uma nova aliança e do reino. Lucas 4:43. Entrou aqui Antônio Carlos, seja bem-vindo. Lucas, para encerrar, Lucas 4:43, Jesus disse: olha, você que está aqui me ouvindo, é necessário que eu vá a outras cidades pregar o evangelho do reino, porque para isso eu fui enviado. Meu irmão, minha irmã, se Jesus veio enviado para pregar o evangelho do reino, você também veio. Você está aqui para isso, para entender o que é o reino, entender o que é o evangelho do reino. Mas ninguém entende o que é o evangelho do reino ligado às práticas e tradições da velha aliança, como o jejum. Não tem como. E ele falou assim: não tem como colocar remendo novo em roupa velha. Ele disse: não pode derramar vinho novo em odre velho. Você não pode ser você
um vinho novo, um odre, o vinho que é o Espírito que habita em você, e você ser esse odre que recebe esse vinho novo, porque lá na antiga aliança eles não receberam, antes da cruz não tinha um Espírito habitando em ninguém, não tem como você receber esse Espírito, que é o vinho, e você esse odre, novo com novo, e você querer usar práticas do velho, práticas da velha aliança. Você precisa saber, é uma mensagem que eu tenho aqui, que é separar antes e depois da cruz. O que é antes, o que é depois. Ok? Então, eu acho que é o suficiente por hoje. Tem muita informação já suficiente para você ruminar aí e botar essa tua cabeça para funcionar, o Espírito de Deus te auxiliar. O Espírito de Deus te auxiliar para que você entenda sobre essa diferença de antes e depois da cruz. Tradições judaicas, práticas e protocolos do judaísmo com nova aliança, velha e nova, remendo de roupa nova em roupa velha, vinho novo em odres velho, rompe-se, vai romper a roupa e vai romper os odres, não tem como. Ah, pastor, mas como é que eu faço com um cara que quer entender essa mensagem e é um odre velho? Ele tem que permitir quebrar para ele reconstruir, mudar o mindset. Tem muita coisa que vai precisar ser colocada de lado. Como foi com a gente? Como foi com a Camila Costa que está aqui? Que perguntava para mim uma infinidade. A Camila como me interrogou. Acho que foi a pessoa que mais me interrogou na época da igreja lá, que todo dia tinha uma pergunta. E tem até hoje. Mas ela está certa. Tem que perguntar mesmo. Tem que tirar as dúvidas. Então você pode mudar. Você pode permitir que isso entre no seu espírito, no seu coração, para que você viva o que é o reino de Deus. Não tem como viver reino de Deus. Ah, mas as igrejas não vivem reino de Deus? Misturando com a lei, não. Não tem como. É o que ele diz aqui. Não pode derramar o novo no velho. Nem o pano vai romper mais e nem o vinho vai estragar os odres. Aliás, na verdade, ambos se estragam. O final está escrito, e assim ambos se destroem ou se conservam. Ou vai conservar ou vai destruir. Não pode. Então nós precisamos entender isso. Então, gente, olha, eu queria muito que você que está aqui fizesse parte da minha turma. Eu vou começar uma turma. Eu ia começar agora depois do dia 15, mas eu vou estender isso para fevereiro. Ou seja, você tem aí praticamente 15 dias até lá para você fazer parte da minha turma e estudar esses assuntos profundos de um exército que Deus está levantando, que é a geração 42. Por que geração 42? Aí é outra mensagem. Camila Costa que está aí já conhece, Felipe também que está aí já conhece. Você vai ter que entender depois em outra mensagem o que é a geração 42, tá? Fazer parte dessa turma, você precisa me procurar, ou botar aqui, escrever aí nos comentários, ou entrar no meu WhatsApp. O meu WhatsApp é 21 964 27 10 34. 21, DDD 21, 964 27 10 34, ok? Me procurar, eu vou te colocar e a gente vai começar a estudar sobre isso. Domingo eu estarei aqui novamente, vou tentar fazer a live mais cedo, que o pessoal está pedindo que dorme cedo, para eu fazer 8 horas, às vezes eu que não consigo por outros compromissos, tá? Mas eu vou tentar no domingo fazer as 8 horas. E vamos continuar com esse assunto, ainda sobre jejum, tem muito mais assunto para a gente ver aqui, e aí eu vou anotar aqui para não esquecer que eu vou falar de jejum de novo, tá bom? Para você voltar aqui e ter mais conteúdo sobre isso, consolidar mais isso no teu coração, tá bom? Vou ficando por aqui, lembrando que você é abençoado, você não vai ser abençoado. Ora por mim para eu ser abençoado, não, o que eu tenho para te dizer é que você já é. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Então, se ele já abençoou, você não precisa ser abençoado. Com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ok? Então, você já é abençoado, você não vai ser. Toma posse disso. Tudo já foi liberado para você. Só você acreditar, crer nisso e viver essa vida abundante que Jesus disse lá em João 10:10. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Tá bom? Fica na paz. Um excelente restante de noite para você. Domingo estarei aqui
vou tentar fazer às 8, tá marcado às 8. Se eu não conseguir, eu vou puxar um pouquinho mais tarde, mas você fica aí ligado. E se você quiser fazer parte da turma, pega esse meu telefone, salva no teu celular e me chama no WhatsApp. Ou então deixa aqui no comentário. Fui!